Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Construção Ideal, uma ideia do Grupo Revenda, dando vozes às lideranças que transformam e movem esse setor. Nossa temporada é especial em Mulheres que Constroem. Hoje nós temos aqui a nossa convidada Vanessa da Center Mega. Prazer estar contigo aqui. Obrigada pelo seu tempo. E a gente vai falar sobre ações em desenvolvimento, RH, né? Muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada ao Grupo Revenda pela oportunidade. E eu espero conseguir contribuir com vocês aí com a minha experiência, as minhas vivências no setor. Que não são poucas, né? Já são 18 anos, é isso? Sim, 18 anos. 18 anos vivendo esse setor. Isso, né? Exatamente. Vivendo esse setor. Que muda constantemente. Muda, né? É impressionante, Sim. Né? Sim. Como ele muda. Mas vamos lá. Então vamos começar, porque o nosso papo é longo e gostoso, tenho certeza. E vamos lá. Na sua visão, quais são hoje os maiores gargalos quando o assunto é desenvolvimento de pessoas? Tanto no varejo, não sei se você pode falar também do atacado, mas... Olha, eu acredito que o maior gargalo hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, é a falta de treinamento e aperfeiçoamento, tanto da parte de gestão, quanto da parte das equipes de uma forma geral, né? E quando eu falo falta de treinamento, eu não falo só da parte técnica, que é os treinamentos técnicos, mas sim também dos comportamentais, que seriam gestão de pessoas, comunicação, gestão de tempo, lideranças no dia a dia e atendimento ao cliente. A gente nós vivemos uma era, antigamente, onde as pessoas eram promovidas por terem as habilidades técnicas para aquela promoção. E nunca ensinavam para ela como lidar com pessoas. Por exemplo, gestores eram promovidos com bases única e exclusivamente em parte técnica. Então, quando ele se via num cargo onde ele teria que gerir pessoas, ele não tinha essas habilidades, né? Então, eu acredito que a gente alinhar esses treinamentos, não só técnicos quanto comportamentais, vai ajudar muito o setor e vai desafogar, a gente vai ter aí um melhor desenvolvimento das pessoas. Interessante, né? Porque você está indo de encontro com uma parte muito sensível, né? Da área exclusivamente de vendas, vamos dizer assim, onde por muitos anos a gente trabalhava o processo por processo. Ele está quebrado. Não, ele não está quebrado. Não é o processo em si quebrado, é o adaptativo, né? Exato. É esse desenvolvimento que esse gestor não tinha. Exatamente. Né? Então, aí vamos consertar. Então, está faltando um computador, está faltando um software para a minha equipe. Não é isso. É muito mais embaixo, né? Isso. Então, exatamente, porque às vezes acham que o gargalo é desenvolver. Vamos desenvolver. Então, eu vou te dar um curso como vender melhor, eu vou te dar um curso como entender melhor o cliente, e nem sempre é assim. Né? Eles são... Aliás, tá longe, porque ele já foi promovido por ter esse desenvolvimento. Ele já se fez perceber por conta dessa característica dele. E aí, quando ele se vê numa posição de gestão, ele não tem habilidades adaptativas para tornar esse caminho fluido, né? E é desafiador para ele, né? Porque ele, muitas vezes, nunca atuou, e aí você se vê ali no meio de situações que você precisa resolver, e às vezes você não tem aquela habilidade porque você não teve um treinamento adequado para exercer aquela função, né? E vocês do RH, naquele momento onde você recebe uma promoção
e quando você se depara e tem certeza que aquela pessoa não vai funcionar porque eles não têm várias habilidades. Vocês têm essa postura sim, mas essa abertura para chegar e falar, olha, vamos precisar treinar esse gestor, essa pessoa, ou... Olha, hoje em dia mudou muito o mercado de forma geral, como a gente estava conversando, né? Então hoje a gente já não trabalha dessa forma. Hoje todos os nossos gestores, eles têm treinamentos adequados para exercer as funções de liderança, justamente porque a gente viu que é um problema. Muitas vezes do passado, você tinha excelentes vendedores. E aí, vou promover aquele vendedor para gestor, porque ele é um excelente vendedor. E uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Não é porque a pessoa é um excelente vendedor que ele tende a ser um excelente gestor. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa avaliação. Para chegar nesse nível que a gente está hoje, a gente teve aí muitos desafios ao qual a gente foi se aprimorando. E hoje a gente consegue ter uma maior assertividade quando a gente fala de qualquer tipo de promoção. Bem interessante, e isso facilita muito, né, o dia a dia, né? Não tem tanta quebra, né? Porque, vamos falar em quebra, né? Vamos falar Sim. essa palavra, porque antigamente a gente via muitos vendedores ou compradores ou assistentes administrativos que, né, faziam maravilhosamente a sua função, então eu posso dar cargo a ele, né? E chegava lá na ponta, ele não conseguia. E aí, né? Porque eu acho que o tempo é um investimento, tanto na vida da pessoa quanto na vida da empresa, né? Então, existe essa ruptura aí dos dois lados e isso acaba quebrando um todo, né? Sim, e é uma ação muito prejudicial, porque além de você perder um bom vendedor, você vai perder um gestor, porque se ele não está atendendo ali as demandas, as necessidades, uma hora ou ele vai sair da empresa, ou você, a não ser que você tenha consciência de que você vai ter que ter esse trabalho de formar essas pessoas. E às vezes ela não tem essa aptidão, né? Exato, exatamente. Né? Porque gerir pessoas, né, tá longe de gerir um cargo, né? Sim, sem dúvida. Né? Então, bem diferente. Bem mais complexo. E assim, porque a gente está falando da primeira, segunda e terceira pergunta aqui, a gente misturou tudo, porque eu acho que tá tudo envolvido, tá tudo né? envolvido, tá sim. tudo envolvido, porque assim, a gente está falando de preparar profissionais, né? Aí a gente ia falar sobre treinamento pontual, e eu acredito que esse treinamento pontual ainda funcione, independente, né, daquela visão do RH, onde se tem aquele profissional completo, né, ele é necessário hoje em dia, sempre foi, mas hoje muito mais. Mas assim, como que você enxerga esse desenvolvimento pontual também, o treinamento pontual? Você acha que isso o mercado ele te obriga a certos treinamentos? Como que vocês atuam ali no Center Mega? Olha, falando de treinamento pontual, eu acredito que ele pode ajudar sim em algumas esferas, em alguns momentos, mas eu não acredito que ele vai mudar uma cultura. A cultura da empresa ele não vai mudar. Eu acredito muito mais em treinamentos práticos. Você inserir as ações no dia a dia da pessoa, você trazer aquele assunto para o dia a dia da pessoa. Porque muitas vezes a gente fica só na base da teoria, e a teoria é muito diferente da prática. Então, a gente precisa mesclar teoria com práticas daquele assunto que a gente está tratando, para que a absorção por parte das equipes seja maior. A gente acredita muito nessa questão de fazer na prática, sabe? Para que os treinamentos funcionem melhor. Fluam, né? Dê resultados, isso. Né? Bem legal. E aí, quando vocês trabalham essa parte de treinamento pontual, vocês têm
a máxima de treinar um grupo como um todo, ou vocês vão pessoas por pessoas, setores por setores? Vamos dizer, houve uma necessidade de trabalhar-se de máscaras, por exemplo. Então, aí vocês fizeram um treinamento geral. Qual é a cultura de vocês para isso? Normalmente a gente vai, quando nós vamos inserir qualquer tipo de treinamento, a gente vai por perfis. Então, a gente começa todos os gestores, depois vem administrativo e vai para as lojas. A gente faz liderança operacional e aponta a loja. Exatamente. No caso. Me diga uma coisa, quais são as práticas que vocês incorporaram, né, que realmente surtiram efeito, né, um engajamento maior, efeitos de fato, né, positivos? Olha, nos últimos anos, eu acredito que as práticas que a gente adotou, que deu bastante resultado, tanto no engajamento quanto no desempenho das equipes, fazer uma integração, né, de qualidade. Quando o funcionário, o colaborador inicia na empresa, ele saber a história da empresa, o que a gente espera dele, quem vai ser o gestor, como que funcionam as áreas, o que ele tem que fazer, né? Então, são ações importantes que a gente coloca já desde o primeiro dia do colaborador dentro da empresa. Pesquisa de clima também a gente adotou, porque a gente gosta muito de ver como que o funcionário está se sentindo, como o colaborador está se sentindo dentro da nossa empresa, né? E com isso a gente consegue direcionar melhor as estratégias para suprir aquelas necessidades. Também o desenvolvimento das lideranças, que casa muito com o que a gente falou anteriormente. Porque eu acredito que quando a gente investe em quem lidera, a gente, além de melhorar os relacionamentos com as equipes, a gente melhora os resultados, tá? E, por último, a questão também da análise de dados. Então, nós incorporamos hoje uma cultura de sempre olhar para indicador, de pesquisa de clima, absenteísmo, performance. São indicadores que nos ajudam ali a tomar decisões mais estratégicas e atacar o ponto-chave de onde está o problema, sabe? Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Como que vocês medem esse impacto, né? O que realmente funcionou. Aí você veio com análise de dados. Isso. Né? Então aí vocês trabalham com tudo isso mapeado, e aí vocês têm esses dados e vocês conseguem mensurar, temperar e ver aonde que está aqui ajustando. Isso. Onde a gente tem que ajustar, onde não tem. Exatamente. Onde está bem. A análise de dados hoje eu vejo como parte fundamental para que a gente consiga ser o mais estratégico possível. Eu acredito que se o RH conseguir trazer essa análise de dados para dentro do setor, ele se torna muito mais estratégico. Vamos falar um pouquinho, mudar bem essa parte, né, de liderança e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade, inclusão e pertencionismo, né? Como aplicá-los no dia a dia? Como que esses três pilares aí são colocados dentro lá do Center Mega por vocês? Ou são enxergados, talvez? Acredito que antes de qualquer tipo de aplicação, precisamos fazer um trabalho de conscientização. E conscientização de lideranças e equipes no geral, né? Então, a gente precisa explicar o que é a diversidade, o que é o pertencimento, né? E quais os benefícios que esse trabalho tende a trazer para o ambiente de trabalho. E somente depois que a gente estiver com todo mundo consciente, sabendo do que se trata, acredito que a gente pode traçar ações mais objetivas e que vai trazer um resultado melhor. Como, por exemplo, um recrutamento e seleção, que a gente pode dar uma abrangência maior para dar uma maior visibilidade, né?
Tá entendido. Então não é aquela maneira formal, né? É inclusiva também. A incorporação desses, né, desses pontos dentro do Center Mega também é inclusivo, né? Eu preciso te participar, eu preciso que vocês entendam para depois a gente adaptar e trazer isso para nossa família, nosso grupo. Exatamente. Né? Dessa forma que vocês pensam lá também. Bem legal. E você, como que você enxerga a liderança nas empresas assim da construção hoje em dia? Né? Ela está preparada para desenvolver ou ainda ela é comandada através de controle, pressão ali, de uma maneira formal, não, né? E não da forma, né? Que eu acredito muito que é por exemplo, né? Então, um pouquinho polêmica essa pergunta, né? Mas bem polêmica. Mas assim... Mas é só pra gente poder descontrair. Olha, de forma geral, eu percebo, infelizmente, que as empresas ainda trabalham muito sobre controle e pressão. E por que eu falo isso? Eu vejo isso muito em entrevistas. Faço entrevistas lá para a empresa e a gente percebe isso muito recorrente dos candidatos falando que saíram das empresas anteriores pela forma que eram tratadas, né? E eu não acredito que esse modelo de negócio funcione mais. Hoje nós temos aí várias gerações novas no mercado que estão aí para mostrar para a gente que não é desse jeito, que não funciona mais da forma que a gente funcionou para a gente, não vai funcionar para eles. Hoje eles têm uma outra expectativa, eles querem líderes mais acessíveis, eles têm outros objetivos além do profissional, né? Então, na verdade, eu acho que vocês enxergam esses líderes hoje em dia, talvez, me corrija se eu estiver errado, com muito mais inteligência emocional do que técnica. Isso. Eu hoje, no caso, enquanto as empresas no geral não entenderem que o gestor, que a liderança das lojas, eles têm que ter um trabalho de desenvolver pessoas e não somente cobrar. Cobrar faz parte, mas ela não é exclusivamente isso. Precisamos trabalhar com gestores que saibam desenvolver pessoas e saibam direcionar essas pessoas para que os resultados venham. Exato. Então, líderes formando outros líderes, ou pelo menos gerentes gerenciando o seu próprio trabalho, né? Porque a consequência é positiva, não tem jeito. A partir do momento que você consegue trabalhar a pessoa ao ponto dela ser um líder, né, ela vai entender o papel dela naquela corporação e o resultado ele vai ser positivo, né? Então eu acho que sai daquele patronal, formal, opressor, né? E ele vem para um lado emocional, né? Onde você desperta, né, o interno daquele colaborador, né? Talvez. Isso. Eu acho que é dessa forma que eu vejo hoje a liderança, né? Sim. É você despertar, né? É você fazer o teu liderado um líder, né? Isso. Ou ele desempenhar o melhor que ele puder. Né? Dar o seu melhor. Isso. Né? Você extrair dele o melhor dele. Exatamente. Né? Isso que é o grande desafio das lideranças, né? E então nós tivemos aí um grande desenvolvimento da parte de gestão da empresa, porque hoje a gente trabalha muito diferente do que os modelos antigos, que é essa questão de controle, pressão. Hoje nós não adotamos mais esse modelo de trabalho. Hoje é muito mais estratégico. E você viu, e você sentiu, você conseguiu sentir uma diminuição no turnover da empresa? Olha, ainda é um desafio, tá? Porque eu acredito que não só pelo setor... É um desafio porque eu acredito que tem várias relações envolvidas na rotatividade. Principalmente para a gente que é comércio, varejo.
volto a falar, hoje as novas gerações, eles querem, ou eles têm outras pretensões. Dificilmente você vai pegar gente que queira trabalhar final de semana, trabalha domingo, trabalha feriado. Então, são desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia, que faz com que a gente ainda tenha uma rotatividade significativa, tá? Mas a gente vem trabalhando os indicadores justamente para chegar a essa conclusão, tá? Então a gente chegou a essa conclusão justamente porque a gente tem os indicadores que nos indicam o que está acontecendo aí nesse mercado, por que está tendo essa rotatividade. E que forma para vocês seguirem aí. Exatamente. Né? É material humano complicado, né? Sim, é desafiador, né? Desafiador. Vocês, pode RH. Vamos lá, e você já teve alguma resistência interna quando você tentou colocar alguma mudança, propor alguma mudança para desenvolvimento humano? E se sim, como que você conseguiu fazer isso? Você lembra de alguma situação que você realmente teve que se colocar e falar, não, esse momento eu preciso, né, incorporar esse tipo de desenvolvimento aqui, internamente? Olha, hoje não mais, tá? Hoje, como eu falei para vocês, nós estamos muito mais desenvolvidos, a empresa é super aberta a ouvir e a tentar da melhor forma fazer com que a gente concretize os nossos objetivos, né? Situações já aconteceram diversas no passado, de questões, mas hoje em dia eu posso dizer que a gente consegue muito mais coisas do que negativas, sabe? Ah, tá. Você já tem aí um lado muito mais positivo, uma causa ganha várias causas ganhas. Hoje a gente tem muito mais abertura, a hierarquia da empresa mudou, então também a gente tem mais, a gente já tem autonomia maior para trabalhar, né, dentro das áreas. Na verdade, eles já formaram líderes, né? Já delegaram isso. Sim. Então facilita bastante o trabalho, né? Sim. Facilita, porque assim, eu sempre pergunto isso, né? Se você pudesse colocar uma mudança estrutural, né? Isso para qualquer setor dentro da empresa, né? Uhum. Então, uma mudança estrutural, vamos falar agora do seu setor, né? Na forma que investe em pessoa, o que você faria? Olha, a mudança estrutural que eu traria seria um maior investimento em treinamento e desenvolvimento a longo prazo, tanto para equipes quanto para gestores. Porque que se tenha um orçamento como as empresas normalmente fazem orçamento para estrutura, equipamentos, deixar um valor destinado a treinamento e desenvolvimento. E não só utilizar isso quando sobra dinheiro ou quando depois ou para depois, sabe? Eu acho que a gente precisa de um maior investimento para que a gente consiga desenvolver mais pessoas. Investimento prévio, sim, né? Sim. Porque assim, eu sempre digo isso, tá, Vanessa? Eu falo que todo investimento, quando ele te traz retorno, ele é um investimento, e quando ele não te traz, ele é custo. Então, você entendendo que se eu desenvolver, mudar a estrutura de como eu posso investir em pessoas, né, ele é um investimento, né? Então, sim, facilita, né? Você evita a ruptura no final, né? Retrabalho, né? Porque nem sempre você consegue, por mais que você tenha aptidão, habilidades, treinamento, técnicas para entender como é aquela pessoa, no dia a dia nem sempre ela te apresenta como ela se apresentou ali na hora da entrevista, né? Eu vivenciei muito isso, e a gente brinca que no mundo de vendas, né? A gente fala que são leões de entrevistas, né? Então, a gente, você fala, eu tive um exemplo, não foi aqui, tá? Uhum. Mas nós estávamos entrevistando
E a hora que eu fiz, eram processos, né? Então, eu já era a terceira do processo de admissão. Eu era já a terceira, ou seja, ele já tinha passado por 2 pessoas, e aí meus olhos brilharam. Eu falei, nossa, é tudo que eu precisava na minha vida, né? E quando chegou, e aí assim, a gente tinha essa venda, esse treinamento, contratava-se, treinava e depois a gente ia a campo, né? E aí quando nós fomos, a pessoa ela se escondia para entrar. O que ele está fazendo ali? Ele ficou atrás, né? Não. Mas como? É bem comum isso acontecer. Né? Foi surpreendente para mim, porque assim, ele se vendeu de uma maneira totalmente diferente. E eu até imaginei que fosse a minha presença, né? Porque eu falei, às vezes eu tô constrangendo a pessoa, né? Então vamos lá, vai com um colega, né? A mesma postura. Realmente não funcionava no campo de maneira nenhuma. Entendi. E foi erro triplo, né? Sim. Porque já tinham passado por 2 pessoas e assim, realmente, então aí a gente chama esse, só aí falando sobre leão de entrevista, como a gente chama. Infelizmente isso acontece. Claro que a gente trabalha para tentar ao máximo minimizar isso, mas a gente tem que entender que, por exemplo, você teve esse caso, quantos acertos vocês tiveram? Entendeu? Perante a esse que deu errado. Sim. Entendeu? É isso que a gente precisa analisar. E a gente que é do RH, a gente é muito acostumado com isso, tá? Eu costumo sempre brincar, falo, gente, papel aceita qualquer coisa. A pessoa pode chegar aqui e falar tudo que a gente quer ouvir, mas a gente só vai saber mesmo no dia a dia, quando ele estiver atuando ali na prática. Na prática. Entendeu? E vou te falar uma coisa, esse exemplo foi o maior exemplo que eu dou de mudança de rumo, né, de trajeto. Eu ainda assim achava que ele era uma pessoa que ia fazer a diferença na equipe, de alguma maneira. Ele tinha boas ideias, ele tinha conhecimento. Nós trouxemos ele para o telemarketing, onde ele não precisava confrontar o cliente cara a cara. E ele desempenhou um papel lindíssimo, mas ali no campo, não. Então, quer dizer, aí vai também de você, o gestor, né, entender a gestão de pessoas, né? Exatamente. Então, você conseguir identificar o melhor dele e direcioná-lo para a área que ele vai conseguir atuar. Isso que é a gestão de pessoas, né? Então, vamos lá. A conversa tá boa. Tá boa, dava pra gente ficar aqui, ó. Mas vamos num ping-pong? Vamos? Vamos. Capital humano é força construída. Pior erro ao liderar uma equipe? Não ouvir elas. Treinamento bom é aquele que transforma. O que mais desmotiva um colaborador? Acredito que a falta de reconhecimento. E não custa nada reconhecer, né? Hoje em dia eu acredito que a maior busca das pessoas hoje seja o reconhecimento. Porque às vezes a pessoa fala, eu vejo, né? Eu converso com muita liderança e tem pessoas que elas falam assim, ela já é paga. Né? E aí não é bem isso. Não. Né? Ainda mais hoje em dia. Não é bem só óbvio que ninguém, né? Eu acho que uma grande maioria, eu acho que 99% da população não trabalha por isso, trabalha porque precisa, né? E não porque não quer ficar em casa. Mas eu acho que então o salário é importantíssimo, né? Mas eu acho que o reconhecimento, né, é tão bom quanto seja ele feito pelo seu líder ou por gente de fora. É tão importante, né, você falar, nossa, o meu papel eu faço, mas que bom que alguém viu, né? Que bom. E às vezes ele vale tão
tanto quanto o teu salário no final do mês, né? E ele te motiva muito mais, né? E a partir do momento que eu recebo isso, eu quero entregar muito mais. Sem né? dúvida. Eu acho que trabalha até o psicológico, né? Então, uma habilidade que toda equipe deveria desenvolver. Comunicação. Ajuda tudo, né? Nossa, faz toda a diferença, viu? Porque problema de comunicação clara, é terrível, terrível, né? em qualquer vertente da área. Não. Tanto da vida profissional pessoal. É problema. É problema. Com certeza, se não está sendo, vai ser. Né? Será, né? Rotatividade alta é sinal de... falhas internas. Avaliação de desempenho e feedback contínuo. Olha, eu gosto muito de avaliação de desempenho, mas de uma forma geral, o feedback contínuo, ele tem muito mais resultado ali no dia a dia. Então eu vou colocar o feedback contínuo atrelado à avaliação de desempenho. Porque a avaliação de desempenho a gente faz, né, numa métrica, né? A gente faz aí num período e o feedback, né, a gente consegue corrigir mais rápido, né? Sim, sem dúvida. Né? E entender por que também aquele colaborador tá agindo daquela maneira, né? Daqui a pouco ele tá passando, aí volta a comunicação, né? Exatamente. Você vai lá, você vai entender, né? E aí você entende, talvez com esse feedback, né? Você entende, né? Com aquela comunicação clara, a atual, né? A atual necessidade daquele colaborador e você consegue até intervir antes de ter uma ruptura, né? Antes de ter uma queda de produtividade, seja lá o que for, né? Acontece muito, que eu percebo da parte de gestão mesmo, muita dificuldade nessas questões de feedback, porque eles tendem a acreditar, é um momento que eu vou ter que ir lá apontar os erros da pessoa, né? Mas eu costumo falar, se você não quer começar por aí, começa elogiando a pessoa. A gente entra naquela parte do reconhecimento. Começa pelos pontos fortes que a pessoa tem, o que ela fez de bom, e aí aos pouquinhos você vai inserindo o que você precisa que ela mude, que ela melhore, porque quanto mais claro você for para ela tem muito mais chances dela conseguir ser direcionada para o que você precisa. Agora, o grande problema é quando chega lá, por exemplo, eu quero fazer uma demissão. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Tá, mas você já conversou com a pessoa? Não, nunca conversei. Então, vamos lá? Vamos conversar com a pessoa. Você precisa conversar. Você nem deu a chance dela corrigir, né? Eu costumo falar isso. Você precisa dar a chance da pessoa mostrar se realmente. Se ela não quiser, ela já vai falar ali agora, ou no dia a dia ela vai mostrar. Você vai falar para ela o que tá de errado. Se ela continuar fazendo errado, já mostra ali que ela não tá afim. E tá tudo bem. Mas você precisa deixar claro para ela o que ela precisa melhorar para dar a chance para ela. Porque pensa só em você ter o custo de uma demissão, de recontratação, de treinamento. É um retrabalho muito grande e que demanda muito tempo, porque você não vai formar a pessoa ali em 3 meses, sabe? 6 a 1 ano, dependendo. E se for para gestão, pode colocar mais tempo ainda, dependendo porque ele tem que entender a cultura da empresa, ele tem que... É uma nova história, né? Então, assim, não é tão simples, né? Então, Então, e às vezes a pessoa, ela também não está entendendo o que ela está fazendo errado. Exatamente. Para ela está fazendo tudo certo. Ela está fazendo ali, ela tá trabalhando. Ninguém falou para ela que está errado. Eu tô indo, né? Eu sou liderado, né? Então eu parto do princípio que o meu gestor está vendo o que eu estou fazendo. Exato. Né? Então, ele vai me dar uma posição, né? Ele vai falar comigo quando for necessário. Uhum. Então, assim, e eu acho que esse feedback contínuo, ele é mais fácil para você corrigir. Sim. Né? É mais rápido. Porque assim,
senão ao longo do trimestre, né? Depois de 3 meses. Você nem vai lembrar. Você nem vai lembrar, na verdade. Já foi. Você vai lembrar o que aconteceu essa última semana e olha lá. Se você for uma pessoa que tem costume de anotar, aí ok, mas quem que anota? Não, a não ser que você já tenha dado várias chances, né? Exatamente. Aí você começa nas suas anotações, né? Mas vamos lá. Um erro que o setor ainda comete com pessoas. Acredito que é não investir. Não investimento. É. Seja na parte de desenvolvimento, na parte da escuta. Isso. Né? Acredito que a gente ainda tem muito aí chão pela frente para melhorar. Eu digo no mercado como Você geral. acha que tinha que ser uma rotina o desenvolvimento? Sim. Eu entendo que sim. É. Tem que fazer parte ali do dia a dia, de todo mundo. Ainda mais o nosso setor, que é muito... por exemplo, você não consegue mais encontrar um vendedor formado. Vendedor tá normalmente vendedor de material de construção, tá todo mundo trabalhando. Então o que a gente tem que fazer? Formar em casa. Você vai ter que contratar pessoas ali com experiências em outras áreas e moldar essa pessoa. Mas é um mercado complexo de produtos, habilidades técnicas que precisam ser desenvolvidas para vender aqueles produtos. Exato. E demanda tempo, entendeu? Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento contínuo, sabe? Até porque é o que a gente estava falando na outra entrevista. A gente tem muito, não sei... E eu me deparo com isso em loja de material de construção, porque eu faço a visita. Eu visito muito loja de material de construção. Eu preciso sentir, eu preciso ter esse termômetro, né? Então, eu vejo muita gente sendo vendedor. E aquelas habilidades técnicas que a gente precisa para vender bem, porque eu sempre falo, vender bem é você conhecer, né? Entender para vender. Porque senão eu sou só um tirador de pedido. Então, o que você precisa, Vanessa? Eu preciso de tinta. Ok, tá aqui. A gente costuma falar muito isso, que vendedor é diferente de tirador de pedido. Quando um cliente entra numa loja de material de construção, ele tem alguma necessidade. Porque é diferente de você entrar numa loja de roupa, ir num shopping, que você vai para passear. Não, se a pessoa está entrando em uma loja de material de construção, é porque ela tem, no mínimo, intenção de comprar algo, né? Então, a pessoa já vinha, eu quero uma tinta, e você foi lá e tirou o pedido de uma tinta, você não vendeu, você só tirou o pedido. Você não perguntou, a senhora vai pintar onde? Área interna, área externa? Olha, essa melhor tinta para essa área que a senhora vai fazer é essa daqui, porque ela tem maior durabilidade, ela é mais resistente à água, a senhora já tem pincel. Então, você tem que ter essas habilidades para fazer uma venda mais assertiva e uma venda de verdade, né? Uma venda, a venda agregada, né? Isso. Agregar, né? Outros, né? Sim. E a experiência do cliente, que nós estávamos falando há alguns capítulos atrás, a gente estava falando exatamente disso, de experiência de cliente, né? Do cliente, né? Que isso muda tudo, né? Sim. Ele se sentir acolhido, né? Ele se sentir que foi entendido na loja. Nossa, eu entrei, eu fui lá para comprar uma tinta, eu já passei por isso também. Olha, eu preciso comprar uma tinta, né? Eu quero pintar minha casa, quero mudar a minha casa. Tá, qual é a cor? Né? Ele não me perguntou se eu estava ali comprando, se o meu pintor pediu mais alguma coisa, se ele precisava disso, daquilo outro. Não. Ele simplesmente colocou pedido, me tirou o pedido. E nem se era área externa, interna. Então, assim, muita gente não tem essa noção que a gente tem, porque a gente está no setor de material de construção tanto tempo, a gente entende que não é qualquer tinta para qualquer lugar. Exato. Né? E o que eu percebo também o nosso público, pelo menos que a gente atende, né, é um público muito carente de informação, sim, né, como a gente está falando aqui. Até a gente, às vezes, não conhece tudo, a pessoa, quando ela vai comprar um material, ela não tem lá um arquiteto, um engenheiro que está cuidando normalmente é o pedreiro que está lá, eu preciso disso aqui.
Vai buscar para mim, Ou dona? às vezes deu um problema lá no chuveiro da sua casa, você precisa correr para comprar alguma coisa. E você vai lá, eu preciso comprar isso. E às vezes você nem sabe que precisa daquele complemento ou precisa daquele outro produto. Você não tem ideia. Você vai acreditar que o vendedor vai te orientar a melhor forma de... A gente parte do princípio que eu tô sendo, né? Isso. Tendo uma mentoria ali, né? Uma noção, ele vai me passar o que eu preciso. Olha, eu fui comprar um chuveiro. O senhor já tem, né? Isso. Ou a conexão? Qual que é né? Três Agora da pressão da água pressão lá. da água. Tem pressão de água na sua casa? Não, não tem. Então vamos levar um pressurizador, né? Não, mas aí você, né? Não é só agregar valor, ticket médio. Sim. A ideia é que ele saia dali, né, 100% satisfeito, né? Olha, eu fui lá, nossa, mas você voltou, você foi lá buscar um chuveiro, voltou com fita veda-rosca, conexão, um pressurizador, sim, né? Acabou, na nossa casa não tem mais pinguinho de água, agora a gente tem uma ducha, a gente tem um chuveiro. Mas por quê? Porque ele foi bem atendido. E resolveu o problema dele. E esse cliente volta. Isso, sim, porque você resolveu o problema dele. Quando você faz uma venda onde o problema dele não é completamente solucionado, ele vai ficar com raiva e vai procurar outro lugar. Vai. Ele vai comprar, ele vai deixar de comprar aqueles complementos que deveriam ser vendidos junto lá do vizinho, do lado da casa dele. Ele vai deixar de vir até a gente para comprar, porque ele não foi totalmente atendido na necessidade de resolver o problema dele. E o contrário é muito verdadeiro. Ele pode estar longe da casa dele, mas se ele foi bem atendido, ele volta. Ele volta. Eu prefiro ir lá. Porque ele confia no que já que você resolveu o problema dele aquela vez, você vai conseguir ajudá-lo a resolver esse novo problema que ele tá. E para terminar, futuro do trabalho na construção. Eu acredito que tende a ser muito inclusivo e digital, né? A gente vê aí o mercado se modernizando cada vez mais e acredito que a tendência futura nossa também seja essa. Perfeito. Vanessa, não tenho nem palavras para te agradecer. Eu acho que o nosso bate-papo, assim, precisava de mais umas 2 horas, pelo menos. É bom, vamos voltar, vamos combinar, vamos voltar? Sim, pode ser. Vamos falar um pouco mais de pessoas, né? Sim. Porque eu acredito muito que todo setor, ele é formado, todo setor, corporação, ele é formado por pessoas. Sem dúvida. E a partir do momento que a gente trabalha pessoas, o processo e o produto, ele funciona lindamente, né? Sim. Então acredito muito. Você faz um trabalho lindo, né? Obrigada. Adoraria ter essa aptidão, mas o meu lado é mais comercial. Entendi. Mas também, né? Acabo trabalhando um pouquinho essa parte de gestão de pessoas, de entendimento, de saber a hora que eu posso extrair mais, a hora que eu preciso acolher mais. Mas vocês têm um papel fundamental na nossa corporação, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada a você, obrigada aí pelo convite. Espero que o nosso bate-papo possa contribuir aí para várias pessoas. E o que vocês precisarem de mim, só pode contar comigo, gente. Pode ter certeza que ligaremos novamente. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada para vocês também que estão nos assistindo, estiveram aí desse outro lado, e nos encontramos no próximo capítulo. Obrigada.